Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Deus te abençoe. Estamos no 9º episódio dessa série Enfrentando o Medo. E que joia, se você chegou aqui no 9º episódio vindo dos outros 8, olha, você tá de parabéns. E se você chegou no 9º episódio por acaso e não viu os outros 8, eu vou te recomendar muito que você veja os outros 8. Inclusive, não está muito difícil de você maratonar os outros 8 episódios. Inclusive, eu achei joia, encontrei uma pessoa numa das palestras que eu estava dando, acho que foi em Cachoeiro, se eu não estou enganado. Uma pessoa veio me parabenizar pelo canal. Não foi no Rio de Janeiro, acabei de me lembrar. Um casal de pastores lá no Rio de Janeiro vieram me parabenizar pelo canal, que estava abençoando a vida deles. E aí a esposa falou assim: pastor, você não vai acreditar, esse final de semana nós maratonamos seu canal inteiro. E aí eu fiquei pensando, gente, se tá dando para maratonar meu canal num final de semana, eu preciso botar mais vídeo, né? Então, você que não viu ainda os outros episódios, são 8, tá bom? Esse é o 9º. Você que não viu ainda os 8 episódios dessa série, Enfrentando o Medo, não fica só nesse episódio não, vê os outros 8 e dá pra maratonar. 8 vai ser rapidinho você maratona 8 episódios, tá bom? E hoje a gente vai dar sequência, estamos no Salmo 91. Os 2 últimos episódios a gente falou sobre racionalização como ferramenta de vencer o medo, que não é uma boa ferramenta. Eu não recomendo racionalização, recomendo fé. Fé é uma boa ferramenta para vencer o medo. Racionalização focado em explicações lógicas e racionalização focado em interpretação das circunstâncias não é uma boa ferramenta para vencer o medo. A fé é uma boa ferramenta para vencer o medo. Hoje nós vamos seguir nesse mesmo padrão ainda, vamos aprofundar um pouquinho mais isso no versículo 9 e 10. Mas antes de entrar no tema de hoje, vamos orar. E antes de orar, eu preciso te lembrar, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho e depois do episódio, comenta aqui embaixo o que Deus falou com você. Por que disso? Porque quando você faz essas coisas, você está ajudando essa mensagem a chegar pra gente que tem o mesmo perfil que você, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante para você e indica para outras pessoas que tenham o mesmo perfil que você, tá bom? Comum na internet, todo canal da internet que você frequenta, eles fazem um perfil de você, eles ficam sabendo o que você anda vendo, o que você anda consumindo, e aí eles fazem um perfil do que pode indicar para você. E você ajuda a formar o perfil de outras pessoas também, porque os vídeos que você gosta vai servir também para aquelas pessoas que têm o mesmo perfil que você, tá bom? Vamos orar e aí a gente dá continuidade nesse assunto, enfrentando o medo. Senhor Deus de Abraão, no nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor faça intervenção sobrenatural, para que o poder do sangue do Cordeiro nos proteja agora nos 4 ventos e nos proteja a nós desse lado da tela, proteja também o teu filho, a tua filha do outro lado da tela, que a glória do Senhor se manifeste sobre nós, trazendo revelação da sua palavra e trazendo socorro, trazendo ferramentas para a gente enfrentar o medo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos no Salmo 91, estamos trabalhando ferramentas para enfrentar o medo e chegamos no versículo 9 e 10. E aqui no versículo 9 e 10 tem uma ferramenta maravilhosa para a gente enfrentar o medo. Escuta essa palavra. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. A primeira ideia que o texto traz nessa luta contra o medo, nessa decisão de enfrentar o medo,
é o se você fizer do Altíssimo seu abrigo. A palavra abrigo e a palavra refúgio aqui nos remete ao início do Salmo 91, quando a gente falou lá no 5º episódio que o Salmo 91 é um salmo cheio de esconderijos e que Deus coloca muitos esconderijos nesse salmo para dizer para a gente que quando o medo bate e o medo dá vontade de fugir e se esconder, que não tem problema fugir e se esconder. O problema é você fugir e se esconder no lugar errado. Mas se esconder faz parte. Você não precisa negar nem mentir dizendo que não está com medo. Você está com medo. Mas se você dá vazão ao medo e foge na direção certa, no caminho certo, vai dar tudo bem. Nesse texto, essa ideia do abrigo e do refúgio continua operando, mas tem um se. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Esse se aqui não tem o objetivo de estabelecer um condicionante para então fazer algo. O objetivo desse se é outro. Por exemplo, você diz para uma pessoa assim, se você me prestar esse serviço, eu te pago uma contrapartida. Esse condicionante que está aqui não tem esse objetivo. Então vamos combinar. Você faz isso e aí Deus faz aquilo. Esse não é o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é ajudar você a perceber que se você já fez o que estava combinado de fazer, você pode confiar que Deus com certeza está fazendo o que Ele combinou de fazer. Por que isso é útil? Isso é útil porque é importante que você decida relaxar imediatamente após você ter feito sua parte no contrato. Qual é a sua parte no contrato? Fazer do Altíssimo seu abrigo, encontrar o esconderijo em Deus para vencer o medo. Então, se você já fez, então está resolvido. Pode relaxar, pode descansar. Eu vou ilustrar isso te ajudando me lembrando de um episódio da minha adolescência. Na minha adolescência eu tive uma crise existencial porque eu me converti aos 10 anos e aí ali por volta dos 14, 15 anos eu comecei a me perguntar como é que eu sei que eu estou salvo? Que sinais eu tenho de que a minha salvação está consolidada? E eu comecei a estudar sobre isso, a orar sobre isso, porque a crise me impulsionava a pesquisar, a estudar, querer saber. E era uma crise existencial mesmo, uma sensação de angústia psicológica, de medo, de e se não der certo? E se eu não tiver feito direito e não estou sabendo? E a crise foi ficando cada vez mais complicada, até que um dia, num momento de devocional, me deu um start. E eu me lembrei de um texto, de um dos textos que eu havia decorado, João capítulo 5, versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí a pergunta que veio para o meu coração quando eu lembrei do texto é assim: eu ouvi a palavra? Ouvi. Eu criei naquele que foi enviado por Deus? Criei. Estou comprometido com ele? Estou. Então, está faltando o quê? E aí a resposta foi: de minha parte, nada. Eu fiz tudo que ele falou que é para fazer. Então, por que você não acredita que ele está fazendo a parte dele? Não, eu acredito. Eu só não estou sentindo. Eu só não estou vendo nenhuma prova. Eu só não estou vendo nenhuma comprovação. Não estou vendo nada para sustentar o meu relaxar, o meu descansar. E foi aí que me veio uma oração ousada que resolveu a minha crise. Foi uma oração onde eu disse para Deus assim: Senhor,
O Senhor não pode mentir, e o Senhor disse na sua palavra que quem crê na sua palavra, ou quem ouve a sua palavra e crê naquele que te enviou, tem a vida eterna. Eu ouvi a sua palavra e eu criei. Ai de ti, se não me salvar. Porque você não pode mentir. Aquilo me trouxe um alívio tão grande, porque eu decidi olhar para o fato de que o que ele me disse para fazer, eu fiz. Então, se da minha parte está pronto, da dele com certeza também está. Então, me deixe parafrasear o versículo 9 e 10 para você nessa questão. O versículo 9 e 10 está dizendo assim: se você já fez do Altíssimo o seu abrigo, já escondeu nele? Já. Se você já fez do Senhor, que Yahvé, o seu refúgio, já está refugiado nele? Já. Então, nenhum mal te atingirá e desgraça alguma chegará na sua tenda. Em vez de você pedir que Deus prove que ele está fazendo, só garanta que você está fazendo a sua parte. E se entrega, relaxa e descansa. Faz a sua parte e descansa no Senhor e confia nele e relaxa, porque aí o medo não vai tomar conta da sua alma. Dois medos se estabelecem aqui. Medo número 1, será que eu fiz a minha parte? Medo número 2, será que Deus vai fazer a parte dele? Então, eu não preciso ficar com medo de se eu fiz a minha parte. Eu vou lá e faço a minha parte. Ponto. Tá feito. Eu criei nele. Eu fiz do Altíssimo o meu refúgio. Tá feito. Eu não vou ficar perguntando se Deus vai fazer a dele. Deus nunca erra, nunca falha, nunca se engana. Então, com certeza, ele está fazendo a parte dele. Tenho certeza absoluta. Então, o resto, pode ficar tranquilo. Nenhum mal te atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Mas aqui tem um atenuante importante. Uma questão que precisa ser analisada para ser acrescentada nessa vitória contra o medo. Porque o medo bate na porta e ele insiste muitas vezes. É a questão da circunstância. No momento em que eu digo assim, se eu criei, e se eu fiz do Altíssimo o meu abrigo, e se eu fiz do Senhor o meu refúgio, então beleza, nenhum mal me atingirá. Está resolvido. Nesse momento, a circunstância começa a operar. E a gente nota o poder da circunstância com duas palavras ou duas expressões importantes. A primeira expressão é: nenhum mal o atingirá. Nota que quando ele diz que nenhum mal o atingirá, ele não está dizendo que nenhum mal será lançado contra você. Desgraça alguma chegará na sua tenda. Ele não está dizendo que desgraça alguma tentará chegar na sua tenda. Ele está prometendo que desgraça alguma vai chegar. Por que entender isso é importante? Porque você tomou sua postura, eu estou confiando em Deus, estou dependendo dele, Deus é meu abrigo, Deus é meu refúgio. E aí você nota o mal vindo na sua direção e você fala: Deus falhou, porque olha lá, o cara jogou o mal em mim. Deus não controla se o sujeito joga o mal em você, se não joga. O papel de Deus é trabalhar para que o mal não te atinja. É para que a desgraça não chegue na sua tenda, mas que o indivíduo vai mandar a desgraça ir na direção da sua tenda e você vai notar a desgraça correndo na direção e você faz cálculos matemáticos precisos e percebe, pela rota vai atingir. Quem disse que vai? Deus falou que não vai. Você vai acreditar no que você está vendo, nas circunstâncias, ou vai acreditar em Deus? Então, a ideia aqui no versículo 9 e 10 para você vencer o medo coloca no seu coração que o que Deus pediu para você fazer, que é confiar nele, você já fez. Então, deixa o resto na mão dele. Não tenta controlar Deus, não. Deus não precisa que você controle ele.
Faz a sua parte, deixa o resto na mão dele que ele vai terminar o serviço. Deus não vai te deixar na mão. E quando as circunstâncias te disserem que Deus está falhando, duvide das circunstâncias. Nenhum mal te atingirá. Aqui vale a pena lembrar do episódio anterior que diz que mesmo que você veja 1000 caindo de um lado e 10.000 caindo do outro lado, nada te atingirá. Creia nisso, cai para dentro para confiar e deixa Deus fazer o que Ele disse que faria, porque você já fez do Altíssimo seu abrigo, você já fez do Senhor o seu refúgio, então descansa, nenhum mal te atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda, mesmo que você está vendo que parece que vai, não vai. Pode confiar nisso com tranquilidade, porque Deus está no controle e a bênção dele vai chegar até você. Eu quero fechar orando com você e eu quero orar para que Deus te dê força, graça, vida para ficar firme, para não abrir mão da sua fé, para não deixar que o medo te convença a jogar sua fé no lixo, mas que a fé te convença a jogar o medo no lixo. E é basicamente isso. Ou a sua fé te convence a jogar o medo no lixo, ou o medo te convence a jogar a sua fé no lixo. Eu quero orar para que a sua fé te convença a jogar o medo no lixo. Senhor, eu clamo em nome de Jesus pelo teu filho, pela tua filha que está ali do outro lado da tela, sendo exposto à sua palavra. Eu oro para que a verdade vá carregada de vida para a mente, para as emoções do teu filho, da tua filha, e que ela seja salvo do medo, que ela seja salvo do mal que persegue e que tenta convencer de que ele não será salvo. Mas a verdade é que ele será sim, e que na hora que for necessário a intervenção, o milagre de Yahvé, o Deus de Abraão, vai acontecer e a bênção do Senhor se manifestará. E, Senhor, eu oro pelo teu filho para que ele seja sustentado na fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio e não esquece, vai ali embaixo, faz um comentário contando o que Deus falou com você nesse episódio, tá bom? Deus te abençoe. Assim, importante, pega o link desse episódio e manda para o povo dos seus contatos todos. Estão precisando ouvir essa palavra.